Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou o host aqui do canal Talk to Biz, professor nas áreas de marketing e negócios e trago mais uma edição do Tech, onde a gente trata com mais especificidade o mercado de tecnologia. E temos o nosso companheiro de bancada aqui, jornalista, Renan Peixoto. Seja muito bem-vindo para mais uma edição, meu amigo. Bom, meu amigo, vamos lá, né? Nossa coluna aí, mensal. E hoje a gente vai trazer aquele assunto que a gente já havia prometido aí, acho que uns 2 ou 3 programas atrás, né? Verdade. Vamos hoje falar aqui um pouquinho da Highway, que é uma empresa de tecnologia chinesa. E a gente já estava com muita vontade de falar um pouco sobre ela, acho que muito pelo que a gente vem vendo de como ela vem crescendo, né, e dando tendo algumas mudanças até, algumas com certa relevância. Então a gente vai destrinchar um pouquinho, Sim. né? Acho que é uma empresa que hoje é interessante a gente falar, porque tudo leva a crer que nos próximos anos ela pode se tornar uma grande big tech aí do mercado global. E acho interessante que a gente acompanha outras empresas, inclusive chinesas, a própria Xiaomi e tudo mais, mas a Huawei, acho que já começa por um dilema, né, Renan? Mas que é de todas as empresas chinesas, qual a pronúncia correta? Porque é a mesma coisa que a Xiaomi, 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 Shine, exatamente. enfim, todas elas passam pelo mesmo problema. Eu sempre chamei de Huawei, né? Mas Huawei. você já falou um pouquinho diferente, Huawei, né? Não, acho que é isso mesmo, mas é aquilo, né? O chinês, o dialeto dele, ele tem essa questão da entonação significar algo diferente, né? Então, acho que Entendi. a gente sempre vai ter Então, essa dificuldade mesmo. entendi. Quer dizer que se eu falar diferente o nome da empresa, eu posso estar falando uma outra coisa e não o nome da empresa. Né? Tem O esse chinês problema ele aí. tem essa questão da entonação em yin, faz diferença na língua deles, né? Então acho que como você bem falou, o Xiaomi é um bom exemplo, né? Tem gente que fala Xiaomi, e Exato. aí acho que só um chinês de fato mesmo vai saber responder isso da melhor maneira. A única que é fácil de pronunciar é Shopee, né? Porque aí também o nome é americanizado, né? Então, a única que é Exatamente. fácil é essa aí, a gente não erra. Mas o que eu estava falando é que, de fato, a Huawei, ela tem tentado, pelo menos, introduzir uma série de inovações, em especial no mercado mobile, né? Então, o mercado de smartphones, tablets, obviamente algumas coisas, pelo menos na minha perspectiva, acho que uma perspectiva mais ocidental, algumas coisas mais exageradas, né? O smartphone ou o tablet que dobra em duas partes diferentes, né? Algumas coisas mais de maior envergadura, né? Uns produtos bem diferentes, mas a verdade é que ela vem se tornando aí, ou pelo menos trabalhando para se tornar uma referência também em outras áreas, como a gente viu na nossa pesquisa de inteligência artificial, acho que todas elas, né? Mas também energia. Então, de fato, é uma empresa que está ali na ponta, é claro, não é a única, né? Mas é uma empresa que está ali na ponta dessa corrida tecnológica e uma corrida, de certa forma, pelo domínio econômico, né? Que a gente vê entre Estados Unidos e China. E foi a primeira também, ou pelo menos aqui, com mais vigor, vamos dizer assim, recebeu sanções, né? Porque desde o início, se você lembrar, as primeiras restrições que a gente teve aí nos últimos 10 anos da década passada para cá, quando começou a esquentar novamente essa disputa, ali se tornar mais evidente essa disputa comercial entre Estados Unidos e China, as primeiras restrições, quem recebeu foi justamente a Huawei, porque ela é muito forte ainda em todo esse equipamento voltado para telecomunicações. Então,
Isso gerou, como sempre gera lá nos Estados Unidos, aquela conversa sobre segurança, nossa segurança nacional, não sei o quê, porque é uma empresa chinesa que vai cuidar de todas as nossas telecomunicações e amanhã ou depois o que isso pode gerar se a gente tiver algum atrito com esse país. Né? E aí, na época, eu acho que a Europa também embarcou nessa, então começaram a surgir algumas restrições na União Europeia em relação a equipamentos, maquinário, enfim, produzidos pela Huawei. Mas a verdade é que, no meio desse rolo todo, e aí nos últimos anos, esse cerco, vamos dizer assim, do governo norte-americano a empresas de tecnologia chinesa, não para parar, mas pelo menos para tentar desacelerar, né, o crescimento tecnológico e a evolução tecnológica dessas companhias e daquilo que elas produzem ali, né, isso se intensificou bastante, mas a gente não percebe, e aí acho que é onde entra esse interesse nosso de fazer a pauta com a Huawei, enfim, né, que ela continua crescendo, continua se destacando. Eu acho que tem uma parte interessante. Lembra na época da pandemia, Renan, que a gente gravou sobre questão dos semicondutores, como o mercado estava dependente dos semicondutores. E aí, naquela época também, como a gente voltou a ter um cenário de crise de abastecimento global, isso também levantou algumas outras questões, né? Um país tem que ter sua independência energética, tem que ter segurança alimentar, não pode depender. Alguns recursos que são críticos para um país e para uma economia funcionar não podem depender de 100% de abastecimento estrangeiro, que numa situação como essa de crise global, a coisa se perde. E eu entendo que hoje toda essa parte de telecomunicações e tecnologias, né, digitais também passa por isso. O que a gente vê hoje é a galera se armando no sentido de não depender mais de tecnologia essencial estrangeira. Hoje o digital, podemos dizer que é uma tecnologia essencial, né? Se a gente fica sem internet, se a gente fica sem e-mail, se a gente fica sem GPS, que até rolava, né? A galera da um tempo atrás já estava tendo esse... rolava, não, que eles vão desligar o GPS, né? O Waze não vai funcionar, né? A coisa não é tão simples assim, mas apesar de não ser tão simples assim, também não é uma mentira absoluta, né? Que de fato não possa haver uma retaliação tecnológica. Então a Huawei está meio que, não é a única, né? Mas talvez seja a principal a estar nesse epicentro ali dessa caminhada, dessa corrida tecnológica chinesa para criar sistemas próprios. Acho que o maior exemplo disso é o sistema operacional mobile que eles desenvolveram, né? Que nós já falamos sobre isso aqui, né? Que é o Harmony OS, que já tem uma participação, eu vou achar aqui na pauta daqui a pouco, né? Ele já tem uma participação relativamente interessante, Renan. Acho que são praticamente 20% no mercado chinês. Mas você fala assim, mas tá restrito à China. Sim, mas o mercado chinês é gigante. Né? Exatamente. O mercado chinês é gigante. 20% é maior que muitos países por aí, então... Exatamente. Exatamente. E se tem essa penetração no mercado chinês, para ele criar raízes ali... Se a gente está falando, vamos pensar, se a China hoje tem 1 bilhão de pessoas, 20% é a população do Brasil. Então, porra, é um número considerável, muito considerável, né? Então, assim, eu acho que pra gente começar, o Harmony, ele é um ponto que a gente vai lá. Mas, assim, vamos começar um pouquinho lá de trás, porque, assim, a Huawei, né, ela começou ali, mais ou menos, ela é antiga. Pode parecer que ela vem de alguns anos atrás, talvez 20 anos, mas não. Ela foi criada em 1987, ela tem 38 anos. Né? Então ela começou ali com essa ideia de querer ser, dentro da China, uma empresa de tecnologia. Né? E, inclusive, o nome dela significa isso, né? Que é conquista chinesa. Então ela começa isso, e ali no início dos anos 90,
né, que ela começou a investir de forma muito pesada na parte de desenvolvimento de produtos, né, e aí começou ali ver essa questão, quando a gente principalmente teve essa expansão da parte de telefonia, né, que começou ali, a gente começou a ver os celulares e tudo mais, precisaria muito mais de antenas, e ela começou a entrar ali, e aí a gente está falando num período que a China estava muito, não era nem sonhava em ser o que ela é hoje, né? Então já tem ali uma coisa bem, bem antiga. Então ali ela começa a fazer isso no início dos anos 90, tá? Ela começa ali mais ou menos em Hong Kong e ali os outros mercados emergentes até começar a ter uma certa penetração ali na Europa, né? E aí só foi ali por volta de 2012 que acho que a gente começou a ouvir falar algo nesse sentido, né? A gente já tinha os smartphones consolidados, a gente estava começando a ver a questão de wearables, né? Acho que, se eu não me engano, talvez o primeiro smartwatch é mais ou menos dessa época, acredito eu, por ali. Ou já tinha, pelo menos, se não tinha, a gente já tinha as smartbands, pelo menos elas já estavam começando começando, e eu lembro que eu conheci ela por causa disso também. Mas, assim, muita gente talvez tenha ouvido falar, como você bem colocou, foi nessa parte de telecomunicações, onde começou ali ter um problema com os Estados Unidos, e onde você bem colocou a questão de, né, onde eles apelam para questão de segurança nacional, ou seja, os Estados Unidos pode estar dentro de todos os países, mas nem todos os países podem estar dentro dos Estados Unidos, né? E aí tinha uma questão muito forte de relação à questão de antenas e tecnologia 5G, que de fato é uma força muito grande nela, né? Então, a partir dali, isso daí começou, ela começou a ter esse pioneirismo no 5G e começou de fato a ser uma liderança nessa parte de infraestrutura. Foi mais ou menos ali, se eu não me engano, no primeiro governo Trump, que começou a ter esse grande ruído ali, que por volta de 2018, e aí eles começaram a ter problemas, porque de fato o Trump começou a querer cortar, acho que talvez vendo a ascensão tanto da China e essa questão tecnológica, ele começou a querer impor limites tanto para os Estados Unidos como para alguns parceiros comerciais, né? O que naquela época ainda dava para ele ter esse papel de barganha, né? De falar, olha, não, você vai fazer isso, mas a gente não quer e você aceita, tá tudo bem. Coisa que hoje a gente já começou a ver que já não dá mais para você fazer bem isso. O cenário como mudou. Você bem colocou, o cenário mudou, assim. Então, como você bem colocou de uma forma ali, onde a gente teve uns meses atrás toda essa questão de, vão desligar o GPS, beleza. Se você falasse isso há 10 anos atrás, era caos. Hoje, beleza, você pode desligar, mas a gente tem outro. Sim. E que funciona igual ou tão bem quanto. Né? Então, assim, as coisas começaram de fato, assim, a China não é a segunda economia no mundo à toa. Né? Então, ela tem toda ali uma questão, e acho que é justamente essa a nossa ideia, de trazer uma empresa de tecnologia fora dos Estados Unidos, né, fora desses grandes nomes que a gente está acostumado. E eu acho que aí a gente pega justamente nisso. Eu lembro bem de uns programas atrás, talvez uns 2 anos, onde a gente falava que era muito difícil entrar um player no mercado para competir com o Android e o iOS. E a gente está vendo que a coisa está entrando, e como você bem falou, são 20%. E 20%, cara, de um país com 1 bilhão de pessoas, 20% é o Brasil. Então, assim, não é pouca coisa. Não é pouca coisa mesmo. Né? Então, assim, o que eles estão fazendo estão reestruturando para que você tenha uma arquitetura. E, assim, se você pegar hoje, você jogar vídeos na internet sobre essa questão de que a Huawei está querendo justamente fazer que nem a Apple, você criar um hub tudo dentro daquele ecossistema deles. Né? Então você já tem tablet, você tem computador, você já tem sistema para computador, você agora tem o wearables em geral, né? Wearables em geral, né? Que sempre foi
muito antes de tudo, e agora ela já está começando a realmente entrar nesse mercado com uma coisa que a gente falava assim, cara, é de muito difícil de você entrar e de você se destacar, e você ter coisa, e eles estão mostrando que, ó, dá para fazer, né? Então, assim, acho que o que a gente aprendeu um pouco naquele programa sobre carros elétricos, a gente tinha uma vez visto, vai demorar muito, e a coisa Sim. em um ano a coisa mudou completamente. Acho que a gente não pode seguir o mesmo erro que hoje tipo, eu não apostaria contra esse mercado hoje deles, eu não apostaria mesmo. Né? Então, assim, acho que tem um vídeo, cara, que esse engraçado, é um vídeo, eu acho que eu já te mandei ele, inclusive. Eu nunca vi ninguém desmentindo ele. Eu ainda não vi nada. Eu já vi ele algumas vezes na internet. Se for aí, galera, depois vocês comentem aí, eu não me lembro não vi nada que desmentisse, mas que era um vídeo que o cara, ele fazia um movimento com a mão. Acho que eu já te mandei esse vídeo. Não, aí, da transferência de arquivo. Não, isso é verdade. De arquivo? É um recurso que eles lançaram lá. Sim. Sim, cara, obviamente. É um negócio, assim, é uma espécie de airdrop, porém com o sensor ali pro gestual, né? Gestual, mas, exatamente. Então, assim, mas assim, é impressionante, não tô tirando mérito, não. Mas é um impressionante. Recurso real. É um recurso real. Então, assim, para você ver que é uma coisa que é realmente um exercício de futurologia, que tu falava e tu falava, não, beleza, isso pode ter um dia, mas esse dia já chegou, né? Então, assim, o que a gente já tá vendo eles fazerem investir cada vez mais pesados em chips, e essa restrição que eles tiveram uns anos atrás era justamente também com relação a chips. Agora eles já estão começando por um caminho de estamos não precisando mais dos chips dos Estados Unidos para começar a fazer ter a nossa tecnologia de ponta. Isso daí que digamos, um problema para os Estados Unidos e, né, uma alternativa para os demais. Então, assim, é muito interessante você ver onde ela está chegando hoje, né, cara? Eu acho que, como a gente falou, a gente não imaginava como é que ela ia conseguir chegar nesse ponto, ainda mais vendo um cerco dos Estados Unidos muito forte com relação a isso. Sim. E até recentemente, deve ter mais ou menos por volta de um mês, acho que foi o CEO da NVIDIA, que eu esqueci o nome dele agora, mas ele falando que, cara, em breve a China vai passar os Estados Unidos em questão de inteligência artificial. Sim, eu vi isso. Então, assim, cara, a coisa está caminhando de uma maneira de inovação tecnológica e tudo mais, enquanto, assim, eu acho que os Estados Unidos hoje ele tem muito uma questão de nós temos que talvez sabotar os outros para continuar em primeiro. A China está falando, beleza, vocês vão aí, a gente tem toda a nossa estrutura aqui que vocês não vão conseguir entrar e sabotar, e a gente está crescendo. Tá? Quando vocês estão preocupados com os outros, eu estou preocupado comigo mesmo, e aí a coisa está escalando bem rápido, né? Até alguns modelos recentes, eu lembro que a gente até fez um programa sobre DeepSeek, né? Se você vê hoje no início do ano. Exatamente, a gente tem hoje algumas inteligências artificiais, o DeepSeek, tem o Manus, e tem uma outra agora que eu vi recentemente, cara, deve ter 1 ou 2 semanas que eu li, só não tô com ela na cabeça agora, o nome, mas também que chinesa. Também já estavam... também chinesa, já estavam falando sobre ela agora, eu vou ver se eu consigo achar aqui, mas falando muito bem dela também, de como ela está se desenvolvendo, e como ela está ganhando também mercado lá fora. Acho que a China tem mostrado cada vez mais que a sua tecnologia não acho que o principal, principalmente para a gente, que a gente tinha muito essa questão nos anos 2000, tudo que vinha da China era uma merda, né? Porque tinha, de fato, a sua verdade ali, né? Era Xing Ling, eram coisas que você era mão de obra barata, que você tinha muito, e você importava aquilo, né? Exportava aquilo, porque isso aí é muito mais barato. Então você criou também uma questão de que você olhava e tudo que era chinês era ruim. Né? E agora, talvez as coisas já não. Hoje você já tem inúmeros aparelhos chineses,
em várias questões, a gente está falando de, cara, de carros hoje que cada vez tem crescido mais na parte de carros elétricos, e quem tem começado a dominar isso é a China. Você está falando de celulares, televisões, enfim, uma série de questões. E assim, não só de aparelhos para o consumidor final, como também outras estruturas. Arquitetura, né? Arquitetura tecnológica. Exatamente, a gente falou aqui do próprio 5G e de outras questões que a gente está vendo. Então, assim, estamos de fato vendo uma mudança e um crescimento tecnológico da China muito grande. Agora é interessante porque essa coisa dos produtos Xing Ling, assim, isso era da evolução natural ali da indústria. Isso aconteceu com o Japão também, muita gente não sabe, mas o Japão pós-guerra, ele começa a se industrializar ali, os Estados Unidos injeta dinheiro, e durante algum período, os produtos japoneses também eram os produtos baratos, né? Aqueles... Era a fábrica barata do mundo, né? Que gerava ali suprimentos para o resto da cadeia global ali. Então você tinha uma indústria que era uma indústria de pouco valor agregado, fazendo itens mais básicos. E o Japão foi se desenvolvendo, e até que em algum momento ali dos anos 70 ele começa a... Peraí, não, a gente tem uma indústria de ponta também e começa a bater de frente com a indústria norte-americana. Inclusive no setor automotivo também, né, Renan? Não nos esqueçamos que Toyota, Honda, Nissan, enfim, Mitsubishi, né? E Detroit começa a sentir as pancadas lá, né? E a mesma coisa aconteceu, de certa maneira, com Coreia do Sul também, com esse processo de evolução ali da indústria, e aconteceu também com a China. Então, na época que a gente começou a ter contato mais com essas marcas, né, Huawei e outras, era aqueles produtos realmente de qualidade duvidosa, né? Os famosos Xing Ling que você citou aí, que a gente, aqui no Rio de Janeiro, a gente ia visitar lá o Camelódromo, né, na Uruguaiana. Nossa. E tava cheio deles, e ficava lado a lado ali com aquela versão Polystation, né, aquele PlayStation pirata. Então, você olhava para aquilo tudo, meu irmão, isso aqui é tudo um lixo, né? Mas se você não tinha dinheiro suficiente para comprar os produtos originais, você acabava estacionando ali próximo e dando uma volta na Uruguaiana. Mas engraçado que a Huawei hoje, muita gente olha para ela e fala assim, pô, isso pode ser a Apple chinesa, né? A nível de arquitetura tecnológica, a nível de produtos, a nível de inovação. Mas esse papel lá, há uns 10, 15 anos atrás, era da Xiaomi. Lembra que até tinha a história, o fundador da Xiaomi, ele é fã do Steve Jobs, ele se veste como Steve Jobs, tinha os mesmos trejeitos. E a Xiaomi, durante um tempo, foi vista assim, como uma potência, em especial do mundo mobile. Não vou falar de outras coisas, que elas também, o Xiaomi faz até carro, né, que a gente já falou aqui. Veículo da Xiaomi, mas houve uma época que era assim, pô, isso aqui é a Apple chinesa, ou tenta ser, né, uma emulação da Apple, porém em território chinês. E hoje esse papel é da Huawei, justamente porque, aí eu acho, pegando um ponto da tua fala, é porque ela está trabalhando no desenvolvimento da arquitetura tecnológica, e não só dos produtos que vão para o consumidor final. Então, na verdade, você tem uma empresa que está desenvolvendo telecomunicação, que está desenvolvendo microprocessadores com foco em IA, que está desenvolvendo sistemas, quer dizer, os caras estão montando, de fato, uma arquitetura tecnológica. Eles não estão pensando só em quem vai comprar o produto, no final das contas, né? Eles estão pensando em criar arquitetura própria, e isso é que está fazendo a diferença. Então, a Huawei, de fato, tem assumido um protagonismo ali, né? E ela não deixa a desejar também na área de produtos. Eu não lembro de ter visto, Renan, nos últimos... Você até acompanha mais esse mercado mobile do que eu, muito mais. Mas o que a gente viu de lançamentos aí da Xiaomi que de fato ganhassem destaque? Cara, agora, assim, teve recente... Os caras estão lançando maluquice atrás de maluquice. Até que recentemente eles lançaram o Xiaomi, acho que é o 17, que é o que tá lá na China ainda. Aqui, o global tá no 15, se eu não me engano. Entendi. E no 17, o que até foi uma questão que eu vi algumas pessoas, principalmente alguns criadores de conteúdo e tal, que ele tem uma tela naquele
entalhe que fica na parte de trás, né? Não sei que eu tô com você falou sobre isso no último programa, você deu... Se você ver aqui, ele tem, mas ele é um entalhe que vai todo, né? Isso tem sido uma certa tendência agora. E dele aqui, ele tem uma telinha, né? Essa telinha faz com que ele possa... A pessoa, por exemplo, que está gravando um vídeo com a câmera, né, para você ver, você tá vendo ali a tela, então fica melhor para você gravar. É como se fosse o teu visor, né, de uma câmera. Exatamente. Então, assim, para isso hoje... aí, claro que assim, ele é um celular bom, né, ele tem as suas questões, são lentes boas e tal, mas assim, é uma questão que o pessoal comentou muito, porque daquela tela, e aquilo dali pode começar, talvez, por que não, começar a ser uma nova tendência. Vai ser interessante se a gente ver nos próximos lançamentos, tanto de Samsung, não sei, Apple, mas começar a ver sobre isso, né? Então a Xiaomi tem isso. Sim. E a Huawei, ela fez um tempo atrás um celular dobrável também, de três coisas. O negócio vira um tablet, basicamente. Exato. Ele vira o tamanho de um tablet, quando ele abre né? Ô, Renan, e caríssimo, hein? Caríssimo, produto quase, premium. Cara, eu vi, se não me engano, quase 30 mil, cara, se você fosse importar ele. Então, assim, caríssimo. E, assim, cara, funciona, né? Então, assim, eles estão, de fato... Eu acho que o principal, o que eu acho bacana, é esse pensamento deles, que é você criar... acho que o foco deles é justamente ser uma Apple chinesa, no sentido de vamos te dar do carregador até, sabe, tipo assim, até o teu computador, para ele ficar tudo integrado. Se você comprar o hub, ele vai se comunicar muito melhor, ele vai, entendeu? Então eu acho que isso daí é a grande sacada deles, né? Se você vê de uns anos para cá, a própria Apple tem sentido essa diferença de conseguir vender aparelhos na China. A gente teve umas questões de mudanças também por causa do governo chinês, né, algumas questões também de retaliação, que já não queriam mais que pessoas do governo, funcionários do governo utilizassem Apple, e sim as próprias tecnologias chinesas. Aí também já começa a gerar um impacto e tudo mais. Mas... E aí você vem com uma empresa como essa e mostrando que, cara, estão querendo jogar, né? Não estão ali só de querendo ser mais um coadjuvante, né? Acho que talvez o que a gente está vendo aí agora, para nos próximos 5 anos, seja uma conversa para poder ser 3 hoje nomes fortes que a gente vai começar a acompanhar no mercado. Hoje, assim como hoje a gente para ver os lançamentos da Samsung e da Apple, por que não a gente vai começar a parar para ver os da Huawei no futuro? Então eu acho que esse é um ponto interessante, né? Sim. Eu trouxe alguns números aqui, Renan, até pra gente, já que, né, a galera gosta de fazer essa análise da Huawei, tá caminhando para ser uma Apple, e aí eu trouxe alguns números aqui só pra gente comparar. E acho que vale também a menção, já que você falou também do mercado automotivo, que também passou por essa mesma evolução, né? E lá atrás, os modelos, por exemplo, da BYD eram muito questionados, né? Que carro horroroso, carro feio, isso e aquilo. Tem aquela famosa entrevista do Elon Musk que ele zomba. Você já viu os carros que esses caras estão fazendo, né? É quase que você vê, quem é mais antigo vai lembrar de você lembrar e ver a entrevista do Steve Ballmer falando do lançamento. Claro, clássico, né? Isso daí é clássico. Clássico dos clássicos. Quem vai comprar esse telefone que não tem teclado? Quem vai comprar? Tem teclado, Quem vai comprar? A pergunta que não quer calar até hoje. Quem vai comprar? Ouvinte, se você não viu isso, por favor, joga no YouTube e veja essa pérola maravilhosa. Isso daí, assim, é case de você apresentar um projeto. Aula de estratégia, aula de inovação. Incrível. Aula sobre humildade e arrogância, né? Sensacional. Então, são aquelas lambadas. A vovó já dizia, língua é o chicote do rabo. Né? Exatamente. A vovó Nilzinha, que Deus a tenha, já dizia, língua é o chicote fabuloso para o rabo.
Então o camarada fala, né? Até o negócio dá a volta, daqui a pouco passa um ano, toma-lhe uma chicotada. Né? Exatamente. Mas a galera não aprende, Renan. Então, acho que toda a indústria chinesa passou por essa mesma evolução e a Huawei não foi diferente. Acho que sim, a gente já tem que acompanhar os lançamentos desses caras, porque, né, eles já são uma potência. Mas vamos lá, vamos para os números aqui, para o comparativo. É claro que, né, vocês já devem estar esperando por isso, os números da Apple são muito maiores, são mais expressivos, mas nem tão maiores assim. Vejam, vamos lá, vamos para os números reais. Comparativo em faturamento, e eu estava falando para vocês que em 2024 a Huawei cresceu 20%, em 2023 ela tinha crescido 9,6%. Então vamos para o faturamento da Huawei em 2024, 118,2 bilhões, Renan, de dólares. Faturamento da Apple em 2024, 391 bilhões de dólares. Então, se você parar para calcular ali, na verdade, o faturamento da Apple é pouco mais que 3 vezes, né? Talvez 3 vezes, 3,2 o faturamento da Huawei, né? Porque são 120, praticamente 120 bilhões da Huawei, então a da Apple está em 390, tá 3 ponto alguma coisa ali o faturamento da Huawei. Isso. Quando a gente fala de valor de mercado, aí não tem jeito. O valor da Apple é muito maior, porque hoje a gente sabe que a gente tem um mercado bastante inflado. E não só isso, né? A Huawei é capital fechado, uma coisa que eu nem sabia. Exatamente. Né? Então, o que a gente tem são estimativas aqui. E segundo as pesquisas que a gente fez, as notícias falam, né, de uma estimativa de valor de 128 bilhões de dólares Huawei hoje. A Apple, senhores, aqui eu até fiz questão de destacar na pauta, como empresa de capital aberto, esse valor flutua. Mas quando a gente montou essa pauta, no dia 20 de outubro, eu estava na frente do computador aqui pesquisando, naquele dia a Apple estava valendo, Renan, nada mais, nada menos que 3,8 trilhões, não são nem bi, são trilhões de dólares. Agora, é claro, né, de novo, esse valor, você vai falar assim, Bruno, mas como pode? Se uma empresa tem só 3 ou 4 vezes o faturamento da outra, como em valor de mercado ela pode ser muito mais, 10, 15, 30 vezes mais o valor de uma do que o valor da outra? Na verdade, é por conta de expectativa do mercado e por conta de especulação também. Então, a expectativa em relação à Apple é muito maior. E assim, a gente sabe que tem uma bolha especulativa aí nisso, né, Renan? Eu não sei. É uma coisa que eu sempre aprendi em gestão financeira, e quando a gente olha essa questão de market cap, valor de mercado de empresas, assim, quando uma empresa já cresceu muito, né, a expectativa, não é que a expectativa sobre ela diminua, o público continua tendo expectativa sobre ela, só que ela já cresceu tanto que ela não tem mais para onde crescer. Tipo assim, o cara que já vende, imagina o cara que já vende pro planeta inteiro, né, e vende bem. Esse cara vai vender para quem mais? Aí os camaradas ficam tentando criar, né, narrativas e artifícios. Essa coisa vai explodir, né? A Apple, ela tem hoje, por exemplo, acho que tem uns pontos aí, né? É como a gente falou 2 programas atrás. O Tim Cook, ele conseguiu fazer uma coisa que até então não tinha sido feito, que era investir na parte de serviços da Apple. Então, de fato, hoje a Apple tem a Apple TV, parte de música, de filmes, tudo mais, tá? Isso. Então, ali ele criou uma parte de serviços para complementar toda a questão além da venda de iPhone, que ainda assim é o carro-chefe da empresa, né? E cresceu. O que a gente até vem falando ano após ano, que de fato a gente sempre fica esperando ainda aquela coisa da Apple. Ano após ano a gente fica esperando, né? E aí vai ser um debate, provavelmente, acredito eu, um debate interessante que a gente vai ter para o ano que vem, das especulações que já estão tendo com a mudança de CEO da Apple para um novo CEO que vai vir com uma pessoa voltada para a área de hardware, né? Então a gente pode começar a ver aí, talvez, o que a gente vem esperando nos últimos, talvez, 15 anos, uma mudança na Apple, e a gente sabe que daqui a pouco também o iPhone vai fazer 20 anos e a Apple também não vai deixar isso passar em branco, né? Não deixou aos 10, não vai deixar aos 20.
Então, eu acho que também se criou ela sempre. É igual o Spotify. O Spotify ele ainda não. Ele começou a dar um lucro tímido ano passado e está começando alguma coisa, mas os últimos anos que ele teve sempre deu prejuízo e as pessoas sempre investiram porque tem a expectativa, como você falou, uma especulação, uma expectativa de que em algum momento ele vai dar lucro, né? E eu acho que a Raio ela está indo mesmo por caminho, ela mais ou menos, porque ela não é capital aberto ainda, mas acho que em algum momento isso vai acabar acontecendo. Que aí, de fato, assim, você vai ver uma explosão ali em cima dela, o que é natural, né? E vamos ver como é que isso vai mostrar em números e crescimento dela de mercado. Deixa eu só complementar com mais uma informação aqui dessa comparação, que era o valor da marca, né? Também é um... E é claro que isso também influencia esse valor de mercado. Então a Apple, enquanto marca, é muito mais forte, muito mais consolidada. Realmente não tem comparação, né? Ainda há pouco a gente estava brincando aqui, lembrando a Huawei ou a fama de aparelho Xing Ling. Depois é que a gente foi descobrindo, essa aí é uma gigante chinesa, né? Que tem tecnologia de ponta também, mas isso de alguns anos para cá. Sim, até então, recente, se você mostrasse uma embalagem da Huawei para qualquer um na rua, você isso é produto pirata, é produto Xing Ling e por aí vai. Mas vamos lá, valor de mercado, Renan, da Huawei. Aí eu extraí isso aqui do relatório de 2025 da Brand Finance, que é uma das maiores consultorias aí de gestão de marca do mundo, e ela bota aqui de 2025, o relatório, valor de marca da Huawei, 31,9 bilhões de dólares. Valor da marca Apple, 574,5 bilhões de dólares. Então, só a marca Apple já vale $500 bilhão. E isso também ajuda a explicar, obviamente, por que as apostas em relação a tudo que a Apple anuncia são muito maiores, né? Então, desses 3 alguma coisa trilhões que a empresa vale no mercado de ações, você bota aí pelo menos $500 bilhão em relação à marca. E a expectativa que as pessoas têm, obviamente, se deposita muito mais expectativa numa empresa que tem uma marca sólida, uma marca forte, do que numa empresa que as pessoas ainda têm lá suas dúvidas e seus receios, né? Então, nesse sentido, né, a gente vê que os números ainda são muito distantes. Mas, doutor Renan Peixoto, quando a gente olha para faturamento, resultado, de fato, resultado em vendas, aí a distância já não é tão grande assim. Você falar de marca, ok, Apple tá lá na frente, market cap, ok, Apple tá anos-luz à frente, mas quando você fala do mundo real, né, que eu não tô falando de maquiagem, publicidade, não tô falando de especulação, expectativa, tô falando do que se vende hoje, essa distância não é tão grande. E aí a gente separou aqui algumas notícias que mostram, né, primeiro falando do Harmony OS, falando ali do crescimento, né, do quanto ele já possui uma fatia considerável do mercado chinês, né? Tem algumas reportagens aqui, eu vou deixar todos os links na descrição. Por exemplo, no mercado de wearables, Huawei já vende ali em alguns segmentos, já ultrapassou a Apple. No mercado de smartwatches, né, o Apple Watch ainda tem uma presença e uma força incrível. Muito grande. Né? Mas o mercado de wearables não é só isso. Né? E como a gente tem dito aqui desde o início, a Huawei é uma empresa que vem testando, né, Renan? Vem testando tudo que é formato, assim. Então, os caras lançam as maluquices, o celular que divide em 3 telas, enfim, né? As coisas que parecem... ficção científica. E parece muito coisa desses mercados, meu, Coreia do Sul, China, Japão, da galera que curte muito umas coisas muito diferentes, né? Por isso que eu até brinquei no começo que, numa perspectiva mais ocidental aqui, a gente... Então, assim, pra que eu vou querer um celular que dobra em 3 telas diferentes, né? Mas não há como negar que esses caras estão tentando, né? Como a própria Samsung também, sul-coreana Samsung, que vem tentando estabelecer aí o mercado de dobráveis, e acho que uma hora um deles acerta, né? E cria um novo modelo.
Que a gente está ainda no modelo lá de 2007, do primeiro iPhone, é o paradigma que prevaleceu nesse mercado até hoje. Então, Renan Peixoto, diante desses números que apresentamos, o que você vê? O Huawei é de fato uma pretendente, uma candidata, vamos dizer assim, a nova Apple, ou uma Apple chinesa? Eu acho que entrar para esse ramo aí das Big Techs é só questão de tempo, né? É só questão dela ter mais penetração mundial, que na Ásia, pelo visto, ela já tá com o jogo ganho. Né? Eu acho que talvez quando ela começar a entender mais a parte talvez um pouco ocidental do que ela tem a oferecer, como você bem falou, quando você tem um celular dividido em três e que parece uma coisa muito mais oriental do que ocidental, mas eu acho que quando ela começar a ter produtos, ou não sei, pode ser que de repente o foco nela seja mesmo o crescimento na China e no mercado asiático e depois para uma coisa mais global, né? Que se a gente falar de mercado asiático, cara, você está falando também de uma fatia muito grande de mercado. Então, não é uma coisa pequena, assim, né? Não é uma coisa que você olha e fala assim, pô, eles não estão mirando grande. Não, eles estão. Então, eu acho que sim, cara. Eu acho que dentro de aí, vamos pensar aí a curto prazo, 3 anos, quem sabe, ela pode ser, sim, sem dúvida. Eu acho que a ambição dela é essa. Né? A ambição dela é essa, ser uma empresa, uma das grandes de tecnologia. E aí a gente, cara, aguardar e ver o desenrolar. Eu acho que como espectadores, como consumidores, é ótimo. Quanto mais disputa tem, mais novidades e mais... Eu acho que o mercado precisa disso. Acho que é uma coisa que a gente vem falando muito. Né? Talvez o mercado... Na parte de serviços ou de software, nem tanto. Acho que isso ainda é uma movimentação cada vez maior. Mas talvez no hardware, né? Será que o celular de 3 telas vai ser tendência? Talvez acho meio difícil. Pode ser que aconteça? Pode. Também, né? A gente não mas assim, ou então não, de repente, cara, isso daí é só uma ideia para uma outra coisa, enfim. A gente está vendo agora uma mudança, como a gente vem falando sempre nos últimos programas de questão de inteligência artificial, que a coisa está escalonando de um ano para outro extremamente rápido, né? A gente já está falando já de agentes de IA cada vez mais, bizarros no nosso dia a dia. Parrudos, né? Parrudos. Exato. Cara, assim, então, se a gente for pensar que talvez os celulares vão caminhar para isso, para você ter a inteligência artificial integrada e cada vez mais o agente de IA dentro do telefone vai fazer com que, cara, você precise fazer menos possível porque ele já conhece os teus hábitos e aí, assim, aí a gente entra numa loucura sem fim, né? Então, eu não me surpreenderia nem um pouco de que ela possa, dentro de 3 a 5 anos, ser considerada uma das grandes de tecnologia do mundo, sabe? Sim, sim. Uma coisa interessante, você estava falando aí dessa questão das empresas chinesas terem essa visão, conseguir contextualizar melhor nos mercados ocidentais. Sabe que eu li um livro recentemente? Daqui a pouco, já localizei ele ali, daqui a pouco, quando você estiver falando, eu vou ali pegar rapidinho para mostrar, mas eu postei ele no meu Instagram não tem muito tempo, que é o TikTok Boom, falando sobre a ascensão do TikTok, o crescimento dele, e que, de fato, as empresas chinesas são muito orientadas ali, e, de certa maneira, centralizadoras, isso é o que diz o livro, né? Falando ali da cultura interna do TikTok, são muito centralizadoras no sentido de é a matriz que define tudo e as equipes nos demais polos, né, vamos dizer assim, nas unidades em cada país ou em cada região, não tem tanta autonomia assim para vamos dizer assim, localizar as estratégias, adaptar as estratégias para o mercado local, né? Eu acho que isso é muita cultura oriental também, né? Muito pautada ali na hierarquia, no respeito, e tem uma linha de comando ali muito clara, não tem muito espaço talvez para questionamentos, né? Mas, quer dizer, o TikTok também
teve essa dificuldade, ou talvez ainda tenha essa dificuldade de globalizar, entre aspas, um pouco da sua estratégia, embora assim, o TikTok é um fenômeno, né, inquestionável, então acho que ele já acertou muito mais do que errou, com toda certeza, mas que o relato ali do livro mostra as dificuldades também do TikTok em entender o contexto e conseguir adaptar as suas ações. Eu né? acho que isso que você falou agora corrobora com o que a gente vem conversando. Justamente isso, né? Ou seja, se você pensar que alguns anos atrás uma nova rede social chinesa estaria entrando e tomando o espaço de aplicativos americanos, espaços de chineses entrando no mercado de carros, que sempre foi uma questão muito forte de americanos e japoneses, né? E agora os chineses estão entrando. Então, assim, a gente já viu nos últimos, pelo menos nos últimos 10 anos, a entrada dos chineses em mercados que eram considerados Dominados, forte, né? dominados pelos americanos, e agora eles aí. já estão entrando, então, assim, não é surpresa nenhuma isso o que a gente está falando aqui, não é. Então, acho que é questão, talvez, de tempo. Concordo com você. Peguei o livro ali enquanto você estava falando, foi ali rapidinho, o TikTok Boom, do Chris Stockwalker. Né? Foi publicado aqui no Brasil pela Intrínseca. Deixa eu ver o ano aqui da publicação. Ele é de 2021, então ele pega ali ainda aquele período da pandemia e conta desde a origem do TikTok, que era um app de música para as pessoas fazerem aqueles videozinhos, tipo fazendo um karaokê da música, enfim, né, para se tornar o que o TikTok é hoje. Renan Peixoto, para a gente já caminhar para o encerramento, acho que 2 pontos só para a gente comentar muito rápido. A Huawei também vem se mostrando uma potência aí no desenvolvimento de microprocessadores, tecnologia própria, na questão de inteligência artificial e também na questão de energia limpa, né, que é algo que a gente já falou aqui em outras ocasiões, em outros programas, o quanto a China tem investido nisso para se tornar, de fato, um polo. Até algo que, alguns anos atrás, a gente pensava assim, o Brasil tem tudo para ser o protagonista nesse negócio de energia limpa, mas aqui a gente, quando não caga na entrada, a gente caga na saída, né? Então, não somos hoje, né? Embora a gente tenha evoluído, com toda certeza, mas... Não, o negócio passa e evolui para todo mundo, só aqui que a gente fica nesse reme-reme o tempo todo. Mas a China vem investindo pesado nisso e a Huawei também faz seus investimentos nessa área. Então eu acho que são pontos aí para a gente comentar antes do nosso encerramento, Renan Peixoto. Cara, eu acho que na questão de inteligência artificial, acho que a China como um todo tem se mostrado um oponente interessante nessa briga. Eu acho que a gente cada vez mais tem tido muitas inteligências artificiais chinesas. A gente já falou aqui, Manus e DeepSeek, tem mais um agora que eu até procurei aqui, mas eu ainda não encontrei o nome dela. Saiu isso recentemente, tem pouco tempo isso. Eu vi algumas coisas falando sobre ela também. E eu acho que quando ela olha para essa parte de energia limpa e renovável, realmente ela está olhando muito lá quer dizer, talvez não tão lá na frente, porque se você jogar aí hoje, a China hoje está a passos de já começar a ligar o reator de fusão nuclear deles, que vai gerar energia limpa e renovável para sempre. Os Estados Unidos já está, a Europa também tem, né? Mas assim, a China está um pouco mais adiantada nesse sentido. Então, a partir do momento que a empresa, ela já está olhando, já pensando nisso, quando essa tecnologia, e aí eu acho que é uma questão médio prazo, vamos dizer assim, começar a crescer e a chegar no consumidor final, você está olhando uma empresa que já está pensando nisso, cara, de agora. E isso vai fazer uma diferença lá na frente. Talvez hoje, o que ela esteja ali atrás, você botou aqui
cadê? Não de faturamento, mas de valor de mercado. Valor de mercado? E valor de marca. Talvez, né? É isso que talvez vai fazer ela lá na frente se equiparar às outras. É esse salto, talvez. Então você vai olhar e falar assim, cara, é uma empresa que tem telefone, wearables, sistema, inteligência artificial, processadores. Então, assim, cara, nenhum deles talvez. Não, a Apple tem um processador que ela usa, mas não vende, né? Ela usa dentro ali da arquitetura do iPhone e dos produtos. Então, assim, cara, eu acho que talvez seja esse o diferencial que vai fazer ela lá na frente dar esse salto que ela tá tão atrás em valor de mercado. Pode ser. Sim. Não é à toa. Não é uma questão de... Acho que não é só uma aposta. Acho que isso é cada vez mais... Essa questão de energia é imprescindível. A gente está falando agora essa semana, COP30, falando de todas as questões que envolvem mudanças climáticas, problemas que a gente já vem falando há alguns anos. Então, a partir do momento que a gente tem esse salto, cara, vai ser uma mudança acho uma mudança de tudo, não só de tecnologia, uma mudança econômica, uma mudança global, uma mudança assim, a gente e ainda tem assim, acho que são 3 coisas que a gente tem que ver muito no futuro. Acho que essa questão de energia limpa, inteligência artificial e computação quântica, né? Os quânticos que já estão ali, assim, essa tá caminhando, mas acho que ainda leva aí mais um tempo. Mas assim, esses 3 são o futuro que a gente está vendo em nível de várias questões. Acho que a computação quântica vai fazer os cálculos que hoje a gente levaria milhões de anos em segundos. Né? Uma energia limpa, você está deixando de você poluir o planeta, de você ter um gasto maior com algumas coisas, né? Para você ter uma energia limpa, renovável, que você não vai precisar depender de nada que vai sujar o planeta, ou enfim. Aí é uma discussão mais profunda. E a inteligência artificial, que, como a gente vem falando, a cada ano ela tem dado um passo. A sensação que às vezes semana, né? A cada semana. Às vezes parece um passo maior que a perna. Claro que tem gente falando, eu acho que. Será que vai acontecer? Pode ser. Não duvido de nada aqui. Será que essa bolha vai estourar? Eu acho. Pode ser. Eu já falo isso há algum tempo. Não duvido, né? Não me surpreenderia, não, entendeu? Acho que, sim, a galera entrou e, assim, beleza, cada pergunta que você faz, você precisa de um data center cada vez maior, você precisa ter uma estrutura maior, uma estrutura que vai resfriar. Isso não é barato, é barato. São estruturas ainda extremamente caras, então, assim, vamos ver. Eu acho até que essa bolha vai estourar, mas não da maneira catastrófica que de repente a galera tá esperando. De repente, deu tudo errado, gente, acabou. Eu acho que eu acho simplesmente a galera vai parar de falar. Eu acho que essas bolhas aquela crise dos anos 2000 por causa da internet, eu acho que ela gerou esse medo tão grande. Crise das .com. Ela gerou esse medo. E também a crise de 2008 para 2009, né, cara? Ali foi uma crise mais imobiliária, né? Foi financeira, mas a galera traça um comparativo que era assim, aqueles cálculos que eles faziam lá para os derivativos, que eram cálculos super complicados, que ninguém entendia, ninguém sabia explicar aquilo no final das contas, né? E aí usavam aquilo, assim, isso é muito complexo, não sei o que, para esconder a picaretagem. Porque, obviamente, todo movimento desse, né? Alguém leva dinheiro, alguém sai com dinheiro, dinheiro não evapora. Nessa coisa, o mercado derreteu. O mercado não derrete, alguém ficou com dinheiro e uma boa parte da galera, os otários, ficaram sem o dinheiro, né? É isso que acontece, toda crise financeira é isso. Alguém dá calote, meu irmão, alguém some com dinheiro, do calote, e aí o calote vai se propagando, né? O efeito cascata. Nada do 2001, lá das .com, era assim, muita gente botando dinheiro em empresas, só que nenhuma delas tinha perspectiva de ter retorno. Aí a maioria, de um dia para o outro, peraí, tá tudo errado, isso aqui, a gente não vai ter retorno nunca. Aí a galera começa a tirar dinheiro, e aí, né? Mas o paralelo que a galera faz com a crise financeira é que, assim, hoje o pessoal fala dos sistemas de IA, e também os engenheiros não explicam como é que aquilo ali funciona.
Então, todas as ressalvas que se tem hoje em relação a por que não bota IA para fazer isso? Por que não bota IA para fazer aquilo? E quando bota, você vê alguma coisa séria, que o pessoal fez, mas fez com IA. É motivo de piada, tipo aquela questão da planilha de taxações lá do Donald Trump, que tinha uma ilha lá, pedia para taxar uma ilha que não tem habitantes, entendeu? Uhum. Ninguém explica como aquilo ali funciona. Eu acho que o ponto, eu acho que talvez o ponto não seja só esse, eu acho que o ponto é custo, exatamente. Né? Tudo para você fazer inteligência artificial, você tem um custo. Você tem custo para desenvolver, porque como você bem falou, a gente está falando de semanas, meses, que cada mês tem uma novidade. Essa semana foi lançado o Gemini 3.0, né? Semana retrasada foi o Atlas do ChatGPT, o navegador. No último programa a gente falou aqui do navegador do Perplexity, né? Então assim, né? O Comet. Então assim, cara, a cada semana eles têm vindo com uma novidade. Acho que o ponto como você bem falou, que pode ser que em algum momento, tipo assim, beleza, galera, o dinheiro acabou, vamos diminuir isso aqui, vamos entrar numa questão porque não tá dando, né? Pode ser que de repente, de fato, fale assim, caralho, a gente não tem mais espaço para botar, o data center tá muito caro, a gente ainda não conseguiu, a gente já tá pensando no desenvolver, mas não tá pensando no principal, como baratear essa tecnologia, né? Então, e aí, eu acho que tem um ponto também, Renan, que é o seguinte: tudo que se espera hoje da IA, e por isso o agito da galera, é ganho de produtividade. Então as empresas vão produzir mais ou produzir a mesma coisa que produzem hoje, gastando menos. Só que já tem várias pesquisas aí que mostram que até então não tivemos ganhos de produtividade assim tão expressivos. Ou não tivemos nada de ganho de produtividade, ou o que se ganhou não tá compensando aí todo ou de fato a gente não sabe mexer. Não, eu não acredito nisso. Acho assim, eu acho que no sentido assim, cara, sabe por quê? O que eu acho, assim, a gente é uma tecnologia que a IA, ela é uma tecnologia que você precisa detalhar algo para você pedir algo a ela. Ou seja, quanto mais nível de detalhe, melhor o teu retorno. Só que a gente não vê esse nível de coisa no dia a dia. Se você perguntar hoje, talvez, para os seus alunos, porra, o cara vai falar assim, faça, sei lá, você vai botar lá uma tarefa, e aí ele vai jogar uma pergunta e tal, e ele talvez vai pegar aquilo dali. Assim, eu acho que a gente ainda usa a inteligência artificial como um nó. As pessoas ficam assim, nossa, inteligência artificial. Mas, cara, acho que a parcela da população, de pessoas que conseguem utilizar aquilo da melhor maneira, ainda é muito pequeno. Porque a grande parte das pessoas chega e joga ali. Cara, vou jogar uma pergunta, vou fazer isso, aí ele jogou aqui, tipo... É isso. Whatever. É isso. Então, mas você próprio aí já definiu o limite da IA. Que a pessoa, para usar, tem que ser mais inteligente que o sistema. E aí é pouco, um percentual pequeno da população. A maioria das pessoas não, acho que não é só... eu acho que assim, não vão você tem usar, que... Se você pegar e você olhar esses prompts que tem na internet hoje, eles pegam e você olha músicas e fala assim, meu irmão, é incrível. Só que assim, quando eu olho aquilo, eu falo assim, cara, eu não ia pensar nisso. Porque ele pensa no tipo de raciocínio, como que qual persona ele vai ser, o tipo de linguagem que ele tem que usar, ele vai de um nível de detalhamento que, mano, esquece. De repente tu tá ali no trabalho, tu não vai sentar e eu vou detalhar todo um prompt e assim, o que faz uma inteligência artificial funcionar muito bem é um prompt bem elaborado. Um prompt bem elaborado, bem detalhado. E você junta isso, como tudo, né? Como o que permeia até hoje, a nível, digamos assim, eu não queria entrar nessa coisa, mas a nível até político, o superficial, pô. Então, o que a gente... Entendeu? Então, assim, como que você... E a IA não vai resolver isso, né? Ela aprofunda Exatamente. Isso. Então, exatamente. Aí te dou um segundo motivo para essa questão da bolha, né? Que é o que a gente estava falando.
você aposta numa tecnologia pensando que ela vai te gerar vantagem competitiva. Então vamos deixar a questão da produtividade de lado, que vou acreditar em você, vou botar um ponto, vou dar um voto de fé aí no teu argumento, falar assim, realmente, a galera ainda não está sabendo usar, né? Vamos botar um ponto de fé, um voto de fé aí no teu argumento. Mas então, beleza, eu vou investir na inteligência artificial, deixando a produtividade de lado, porque ela vai me gerar vantagem competitiva. Renan, qual é a vantagem competitiva que se gera quando todo o planeta usa a mesma ferramenta? É como se eu dissesse para você assim, lá em 2005, meu irmão, Renan, agora você tem uma baita vantagem competitiva, porque você pode acessar o Google. Sim, e aí, tá, beleza, você não vai ter vantagem competitiva real, porque na verdade tá todo mundo no planeta inteiro começando a descobrir, nossa, como o Google é incrível, logo todos vão acessar também o Google. Enfim, esse a gente vai ter que aguardar para ver cenas do próximo capítulo. Eu não, como eu te falei, eu não acho que essa bolha vai estourar da maneira catastrófica como foi lá em 2001, mas o que eu acho que vai acontecer assim, a galera, como você falou, vai começar a frear investimento. Você quer, meu irmão, que não estão botando dinheiro aqui e não tem perspectiva de retorno. Esse retorno tá muito lá na frente, eu não quero mais apostar nisso. E te digo mais, hein? Essas empresas estão fazendo aí onda de emissão que a galera é cara de pau, Renan. A galera vai usar, tô demitindo, né? A galera já queria demitir, porque a economia para essas empresas tá andando de lado, eles estão usando só como desculpa, só como argumento. Agora é IA, podia ser o Excel, não, agora tem o Excel aí, eu vou mandar embora, mas eu não vejo ainda assim, o ganho de produtividade que se espera, talvez em algumas áreas mais específicas, codificação. E até, por exemplo, eu vou te trazer, né, a gente vê exemplos que, até é o que se fala muito, inteligência artificial em quesito de atendimento, bot. Cara, beleza, fazem bem, tá? Sim. Mas pergunta pra alguém quem quer falar com o bot, quem quer falar com uma pessoa. Pois é. Né? O bot faz bem o trabalho? Ele faz assim, eu acho que o bot ele faz um ótimo trabalho de início, talvez, de fazer uma triagem ali, mas, cara, no final, se você tem hoje um atendimento totalmente robótico e um atendimento humanizado, pode ter certeza que a galera quer ir pro humanizado. Sim. Por quê? Porque a gente é raso naquilo que a gente quer, explica, pede, por aí vai. Quem viver verá. Doutor Renan Peixoto. Já estouramos o nosso horário aqui, mas falamos nesse episódio sobre a Huawei, enfim, seja qual for. Um dia a gente vai descobrir. Um dia a gente vai descobrir a pronúncia correta, mas falamos sobre essa grande empresa de tecnologia que está fazendo aí um dever de casa bem feito, né, Renan? Para assumir um papel de maior protagonismo no mercado global. Como a gente está no meio dessa guerra comercial, aí, uma guerra também política, a gente sabe que isso também tem travado ali, tanto de um lado quanto de outro, mas muito mais para o lado das empresas chinesas. Então a Huawei tem um desafio extra pela frente, que ela acaba sendo levando a bandeira aí dessa briga para lá e para cá, né? E acaba levando essa disputa, mas acaba ela tendo que matar no peito, entendeu? Enquanto outras não tem que passar por isso. Mas, de qualquer maneira, é uma empresa aí pra gente observar para os próximos anos. Renan Peixoto, quero te agradecer demais por mais essa B2B Stack, meu amigo. Sempre um prazer, meu querido, sempre um prazer. Acho que a gente caminha aí pro fechamento do ano, e foi aí, cara, esse ano foi um dos anos que a gente não ficou sem pauta, né? Acho que, e ano que vem, eu acho que continuaremos nessa pegada de continuar tendo boas pautas pra gente falar, porque acho que a gente, pós-pandemia agora, saiu do marasmo. Então, que venham mais programas aí pra gente abordar, debater, porque acho que assunto realmente não vai faltar. Teremos, meu amigo Renan, teremos muitos programas ainda pela frente. Então eu agradeço ao meu querido Renan Peixoto e agradeço a você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. O Talk to Biz, você já sabe, ele está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade e também no YouTube. Tem uma galera que assiste pelo Spotify. Spotify ficou fora do ar, e teve uns dias fora do ar, mas estamos em todas as plataformas e também a versão em vídeo no YouTube. É isso, meus amigos. Hoje ficamos por aqui. Nos vemos no próximo programa. Um abraço a todos. Até lá. Valeu!